As polêmicas envolvendo o aumento do IOF e a taxação de Donald Trump ao Brasil desgastaram ainda mais a relação entre governo federal e Congresso Nacional. A falta de diálogo entre os dois poderes e as constantes resistências de deputados e senadores quanto às medidas enviadas pelo Palácio do Planalto tornaram mais difícil a tarefa de alcançar os resultados esperados pela equipe do presidente da República. Para o governo, a falta de interesse do Congresso em avançar pautas importantes. Já para o Congresso, o governo federal está sem rumo e incapaz de realizar os ajustes e reformas necessárias. Entre discursos de ambos os lados, as soluções para os problemas de articulação entre governo e Congresso seguem indefinidas. Além da falta de base sólida do Executivo na Câmara e no Senado, quais são as reais origens desse desgaste? Será que nem mesmo o espaço aberto ao Centrão no primeiro escalão garante algum fôlego ao presidente Lula? E de que maneira essa relação conflituosa pode acender alertas para as disputas nas eleições do próximo ano? A análise dessas e de outras questões você acompanha a partir de agora no Visão Crítica. A pergunta que nós colocamos é: o Brasil segue dividido sobre a resposta a Trump. Na sua opinião, como deve ser essa resposta? A primeira que a iniciativa foi do Trump, e a partir daí não há outra alternativa a não ser, primeiro, analisando as consequências, se ele vier aplicar a tarifa de 50%, nós temos que nos preparar para essa circunstância. O Congresso aprovou, já, eu diria, divisando uma possibilidade assim, da lei da reciprocidade. Bem, não é o melhor dos mundos, mas também não é, eu diria, para mim é inimaginável você subordinar o nosso país às condições que o Trump, inclusive, apresenta, porque ele mente na carta, fala que os Estados Unidos têm um déficit comercial com o Brasil, e, para piorar, ele condiciona a retirada dessa taxação a uma intervenção que ele quer fazer no judiciário brasileiro, porque o centro que ele coloca é de natureza política, que é a anistia do Bolsonaro, e dizendo outra mentira, que o Bolsonaro está sendo perseguido. Então, em algum momento ele vai perceber que ele não vai conseguir, vai ter consequências sérias para o Brasil, como terá consequências sérias para os Estados Unidos. Então, já foi noticiado, tem mais de 6 mil pequenas empresas que dependem do suprimento de produtos brasileiros. A inflação ali começa a subir, ele está perdendo popularidade, o judiciário, em algum momento, sobre assuntos diversos, o contraria. Então, o que surpreende é a análise, por exemplo, do governador paulista, que ele quis culpar o governo Lula, agora ele se escondeu. Era tão óbvio que ele estava falando bobagem que o Trump taxou cerca de 20, 30 países, 25, me parece, inclusive na Europeia. 21. Pois é, obrigado. Então, eu acho que essa fase de exploração política interna, inclusive agora, o que está sobrando é bolsonaristas levantando a bandeira do Trump, defendendo o Trump, a ponto do Eduardo Bolsonaro se vangloriar de que ele teve essa conversação com o governo americano e que, portanto, o pai, Jair Bolsonaro, cumprimenta, fala que o Trump teve muita coragem, e, portanto, eu diria que, para mim, isso é quase mais incompreensível. Como é que representante, na condição de eleitos, defende um outro país, aplaudem o que está fazendo que o Brasil, caso venha a acontecer nessa dimensão, nós teremos dificuldades, mas nós não vamos dobrar o joelho. Isso é uma bobagem imaginar que um país soberano se submeta à vontade de alguém que se coloca como se fosse um gendarme mundial. Deputado Kim, na sua opinião, como é que o Brasil deve responder às medidas do tarifaço do Trump? Olha, eu acho que, primeiro, o Trump ele foi maquiavélico em colocar a questão do Bolsonaro, né, dentre nas suas justificativas para aplicar o tarifaço. Eu realmente não acredito que o Trump esteja preocupado com o Bolsonaro, ou esteja preocupado com o Supremo Tribunal Federal, ou esteja preocupado com liberdade de expressão no Brasil, mesmo porque ele aplicou no mesmo momento tarifas para outros 21 países. Então ele queria aplicar essa tarifa no Brasil de qualquer jeito, independentemente de situação de Bolsonaro, independentemente de situação do Supremo. Mas ele coloca, a partir do momento em que ele coloca a condição do Bolsonaro e o Supremo Tribunal Federal como uma das condições para levantar essas tarifas, em vez do Brasil estar todo unido, né, petistas, bolsonaristas, quem não é nenhum nem outro, em relação a uma reação aos Estados Unidos, ele faz com que o jogo político dentro do Brasil seja lulistas jogando a culpa no Bolsonaro e bolsonaristas jogando a culpa no Lula, né? Que foi exatamente essa discussão que eu vi no plenário da Câmara no momento em que a tarifa foi anunciada. Então, em vez da gente ter uma reação unificada
né, pensando que nós temos um adversário externo e que nós precisamos reagir a ele, a gente está tratando isso como uma questão política interna em que se busca encontrar o culpado aqui dentro. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que é frustrante enquanto brasileiro constatar isso, é que nós temos poucos meios para reagir a uma sanção dos Estados Unidos, né? A lei da reciprocidade é um instrumento? É um instrumento, mas hoje nós já tributamos os produtos americanos uma tarifa de, em média, 60%. Né? Então, nós já aplicamos uma tarifa superior a essa que tem sido aplicada para os Estados Unidos. E mesmo que a gente aumentasse, né, o imposto de importação sobre produtos americanos, o impacto para os Estados Unidos também seria muito pequeno, né? Os Estados Unidos hoje têm uma relação comercial muito mais próspera, mais ativa com os países do Sudeste Asiático. E ele aplicou uma tarifa para o Sudeste Asiático ainda mais pesada. E suportou, e vem suportando com o aumento de inflação, como o Arlindo colocou, dentro dos Estados Unidos, esse desgaste, esse peso e esse ônus econômico para os Estados Unidos de impor essas sanções para os países do Sudeste Asiático. Então, infelizmente, eu não vejo o Brasil, de fato, com meios de ação para, olha, nós temos um instrumento para retaliar a altura e obrigar o Trump a negociar. A minha esperança é que, assim como essa tarifa foi anunciada aqui no Brasil, o Trump siga o seu histórico, que tem sido até motivo de chacota internacional, de ser apelidado de taco, né? De Trump always chicken out, né? O Trump sempre volta atrás, o Trump sempre arrega, né? Ele anuncia que vai aplicar uma tarifa, como anunciou agora, não está em vigor, entra em vigor em agosto. Mas antes mesmo das tarifas entrarem em vigor, na maior parte dos países em que ele fez isso, ele negocia, olha, se no Brasil antes estava 10% e eu coloquei 50%, vamos falar em 20%, vamos falar em 25%, que é o que ele fez na maior parte dos outros países. E acho que isso vai ficar claro quando, se essa negociação acontecer e de fato essa tarifa cair, baixar, eu acho que vai ficar claro que o Trump não tem nenhuma preocupação em relação ao Bolsonaro, não tem nenhuma preocupação em relação ao Supremo, mesmo porque eu não vejo nada internamente acontecendo para ajudar o Bolsonaro e nem para desgastar o Supremo, não vejo o Congresso. Acho que tem propostas razoáveis e corretas para frear alguns abusos do Supremo Tribunal Federal, como considero que seja a PEC para proibir as decisões monocráticas, como seja a instituição de mandato e outras medidas que eu acredito que sejam razoáveis. Não acho que nenhuma delas vai ser aprovada, porque não vejo o Congresso com essa coragem de fazer essa limitação e essa arrumação institucional. Mas acho que mesmo sem isso acontecer, existe uma possibilidade razoável do Trump voltar atrás e deixar muito claro que o Bolsonaro e o Supremo nunca foram suas preocupações. Kim, você está no segundo mandato, né? Isso. Segundo mandato, e mais novo também. Kim, pegando esse gancho, quer dizer, por que o Congresso, a Câmara em particular, não debate as grandes questões nacionais que nós teríamos condições de responder a medidas do tarifaço? Responder não no sentido de uma mera retaliação, nada disso. Responder, eu penso, com uma proposta econômica, uma nova visão do Brasil, etc, etc. Por quê? E se você, nessa história toda, sendo mais novo no segundo mandato, se decepcionou na Câmara? Não, o que eu me decepcionei, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Eu tinha uma expectativa muito maior em relação à relevância dos debates sendo levados na Câmara dos Deputados. E eu acho que o problema também é o bolsonarismo, mas vai muito além dele. E aí eu acho que o problema é muito maior e mais estrutural do que o Arlindo está colocando. Nós temos hoje, a maior parte dos deputados, eu vou chutar 300, talvez o Arlindo tenha um número mais preciso, mas deputados do que nós chamamos de centrão, que são parlamentares que não se elegem com proposta, não se elegem com ideia, não se elegem com projeto. É o deputado que se elege basicamente porque o eleitor não sabe o que faz um deputado federal. E aí quando o eleitor vê um deputado inaugurando uma quadra, uma creche, asfaltando uma rua, acha que o deputado está trabalhando. Isso não é trabalho de deputado, isso é trabalho de prefeito, secretário, governador, ministro, presidente da República. Só que o parlamento, ele sequestra um pedaço do orçamento, outro pedaço do orçamento o governo utiliza para pagar o parlamento, para formar a base parlamentar, tem maioria para aprovar os seus projetos, e a maior parte dos parlamentares nem lê o que vota. Eu falo isso com muita tranquilidade. Eu chego no plenário, a maior parte dos deputados não sabe o que está votando. Olha para o painel, vê a orientação do líder, segue o líder, né? Quando é uma matéria de interesse do governo, os parlamentares do Centrão, eles só querem saber se o governo está pagando e se está pagando quanto de emenda para sua base eleitoral. Não quer saber do mérito, não quer saber daquilo que está sendo votado. Há, portanto, esse bloco gigantesco, majoritário na Câmara do Centrão. E há outro bloco que são deputados que não são do Centrão, que não se elegem com emendas, que se elegem com voto, entre aspas, de opinião, mas que são absolutamente desqualificados. Eu vou citar um exemplo.
Nós tivemos recentemente o voto da sessão do Congresso Nacional para votar os vetos em relação ao PL das eólicas offshore. E tinha um monte de jabuti lá que era para discutir sobre produção de energia elétrica, né, eólica, fora da terra, né? E colocaram lá a obrigatoriedade de se contratar termoelétrica, e colocaram lá a obrigatoriedade de se contratar pequena central hidrelétrica, enfim. Se a gente num leilão hoje consegue contratar uma energia de hidrelétrica a R$200 o megawatt-hora, numa termoelétrica ou numa pequena central hidrelétrica, isso vai para R$450 o megawatt-hora. Então a gente estava debatendo lá um custo de R$200 bilhões na conta de luz nos próximos 10 anos, num veto do Lula. O governo fez um acordo, né? Os petistas votaram no Senado e, salvo engano, na Câmara também, para derrubar esse veto, num acordo com o Centrão. Os bolsonaristas votaram para encarecer a conta de luz, também para derrubar o veto, mas eles não participaram desse acordo com o governo. Eles só votaram porque eles não tinham a menor noção do que eles estavam fazendo. E depois, quando a imprensa bateu nos bolsonaristas, falando, mas e aí, vocês votaram para aumentar a conta de luz junto com o PT? Eles nem sabiam o que eles tinham votado. Eles não sabem o que é PCH, não sabem o que é termoelétrica, não sabem o que é mercado cativo, o que é mercado livre de energia. Eles não têm a menor noção do que eles vão fazer. Não sabem o que é eólica onshore, muito menos offshore. Então, assim, é uma mistura de desinteresse com a pauta nacional, porque o que elege o sujeito é o dinheiro na base dele, com desqualificação de gente que não precisa de trabalho sério para se eleger, porque, infelizmente, a chancela do eleitor não é uma chancela de qualidade, né? Você ter muitos votos, ser bem votado ou sequer ser eleito, não significa que você faz um trabalho sério e competente. Aliás, tem uma expressão muito boa que um deputado já me contou na Câmara, de gente que é muito boa de palco, é muito boa de trabalho, né? Muito boa de articulação política, de aprovar relatório, de debater Brasil, mas é ruim de bilheteria, é ruim de voto, né? E é comum que isso aconteça. É comum, inclusive, que... Eu vou citar um exemplo aqui de São Paulo. O deputado Henrico Mizasi foi meu colega na última legislatura, colega do Arlindo também. Um cara muito qualificado. Fazia um debate, se dedicava a questões do saneamento básico, né? Debatia questões de infraestrutura urbana com muita qualidade. Fazia, assim, um dos trabalhos assim, mais técnicos e sérios que eu vi na Câmara, de debater país mesmo. Perdeu a eleição, né? Porque, infelizmente, o debate sério, técnico de país, não elege, não dá voto. Você tem voto por outras razões. Fazer um debate sério, técnico, debater questões estruturantes, porque eu respeito quem tem uma visão de mundo diferente da minha, mas quer alcançar o mesmo objetivo. Olha, eu quero ter um país desenvolvido, mas eu acho que esse meio que você está defendendo, vamos citar uma coisa, sei que o Arlindo discorda de mim da independência do Banco Central. Mas acho que ele concorda comigo que nós precisamos ter uma moeda forte. Claro. Né? Nós temos uma divergência de meio. Claro. Agora, o que eu não respeito é o sujeito que sequer tem posição, porque ele não tem nem a qualificação para ter uma posição. E esse é o grupo majoritário na Câmara. E é por isso que a gente não tem debate de país. A questão do tarifaço, e acho que essa é uma discussão super importante, foram levantados, por exemplo, o deputado Quinal levantou, olha, é um pretexto falar de Bolsonaro, Suprema Corte, a questão é que os Estados Unidos queriam impor retaliações, ou tarifaço, ou sanções. Alguns chegam a falar, olha, isso parece um bloqueio econômico, estou usando a expressão de grandes empresários brasileiros, inaceitável, intolerável. Não consegue ganhar a concorrência com a Embraer e quer ganhar usando uma linguagem futebolística, puxando no tapetão, né? E como é que fica, então? Porque o Brasil vai mudar, o mundo está mudando, né? É bom lembrar que até 1820 as grandes potências do mundo eram a Índia e a China. Não vamos imaginar que fosse a Inglaterra, a França, e muito menos os Estados Unidos, que estava independente há cerca de 50 anos. Então o mundo está voltando a ser, provavelmente 200 anos depois, o que era no primeiro quartel do século XIX. Bem, mas o mundo está mudando, isso é inegável, os dados econômicos mostram isso. Então. Isso não significa nós ficarmos submetidos, o Brasil, agora a China, fala que tem comunismo aqui, e essas bobagens do gênero. Eu pergunto ao deputado e depois pergunto ao deputado Kim também. E agora, então? O presidente nomeou Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, ministro da Defesa, ministro da Indústria e Comércio, perdão, para fazer essas negociações. Tem a questão dos empresários, etc, etc. Mas como é que as tarifas vão vir? Qual o valor, qual a porcentagem, não sabemos, mas virão. E vai ter de se readequar o comércio do Brasil com os Estados Unidos, isso é inevitável.
E a partir dali, o que nós podemos projetar? Vocês ensinaram em certo momento, acho que o Tolkien também, que o Brasil não tem projeto, não sabe para onde vai. Os grandes países do mundo sabem para onde vão. Você citou de passagem, ensinou que era, por exemplo, Coreia do Sul. Ela tinha um projeto, né? A questão da educação que você destacou, por exemplo. O Brasil não tem projeto, ao menos na minha leitura. Não sei como o deputado... para ir, o que nós vamos fazer agora? Quer dizer, o tarifaço não pode ser uma oportunidade para a gente repensar o Brasil, as nossas relações comerciais, como nos colocarmos no mundo e não ficar só num discurso vazio, aquele nacionalismo do Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, de restabelecer o Tupi-Guarani como língua nacional. Quer dizer, a gente tem esse problema também, né? A gente tem aquele Pacheco, que era um personagem dos anos 80, da propaganda, né? Aquela Copa do Mundo, o pachequismo, o Brasil é o melhor país do mundo, né? Como é que fica isso? Quer dizer, por que como é que nós podemos aproveitar esse momento para dar um passo adiante? Nós temos uma possibilidade, eu diria, que pode ser rápida, que é o acordo União Europeia-Mercosul. Que também faz tempo, né? Faz tempo, depois de 20 anos foi feito um acordo, aí a União Europeia, sem consultar o Mercosul, fez a famosíssima side letter, e que acrescentou pelo menos uns 3, 4 itens inaceitáveis, como compras governamentais, né? Eles queriam controlar, se nós controlávamos ou não a crise climática, a partir deles, mas também foi negociado. E agora o Brasil é o presidente para tempo este final de ano, né? Esse semestre. Então, eu avalio que por causa da Europa também, porque tem problemas, um acordo internacional sempre terá problema. Você tem as cláusulas ofensivas e as defensivas, né? Então é um jogo difícil. Então eu avalio que isso pode dar uma oportunidade, eu diria, rápida, pode não ser, em cifras significativas, porque vai começar, isso vai sendo ajustado, mas essa é uma oportunidade. A outra é o próprio BRICS, né? Porque já que estamos sendo, eu diria, bucha de canhão, né? Para falar um termo bem popular, em decorrência da disputa, esta sim, figadal entre Estados Unidos e China, vamos nos lembrar que quando o Trump colocou a tarifa para 125% para a China, a resposta que a China deu foi a mais dura possível. O que a China respondeu? Nós estamos preparados para qualquer guerra. Quer dizer, isso não é um exagero retórico. Se tem alguém que não faz exagero, é exatamente o chinês, né? Pela sua cultura, pela sua postura. Enfim... Olha, Vila, primeiro que eu queria que tivesse mais uma hora só para comentar o que o Arlindo acabou de falar. Mas tentando, né, resumir o máximo, né? Eu não acho que a sua pergunta tenha sido só otimista. Eu acho que chegou no nível de utópica, né? De achar que um momento de crise como esse, imposto pelo tarifaço, vai fazer o Brasil, suas forças políticas, seu setor privado, refletir sobre um projeto de país. Não deveria? Deveria, com certeza. Agora, não vai. O Arlindo acabou de falar aqui sobre... Ele falou, olha, tem projeto, né? O governo Lula tem projeto, os projetos estão sendo conduzidos. O governo federal não tem projeto, o Congresso Nacional não tem projeto. O único que tem projeto é quem não deveria, que é o Supremo. Que os ministros adoram dar entrevistas sobre modelos econômicos, políticas públicas. O Barroso já falou sobre vários modelos, vi palestras deles internacionais, com várias sugestões de políticas públicas dele, que ele não deveria conceder, porque ele é ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o único poder, né, que tem projeto é aquele que não deveria ter. Do outro lado... lindo. Agora você vai ouvir. Eu ia te fazer uma pergunta para você. Agora você vai ouvir. Não. Mas vai, tranquilo. E ele citou agora um ponto que eu concordo, que são os privilégios tributários de 800 bilhões de reais. Mas veja, isso só reforça o meu argumento de que o governo federal, o governo Lula, não tem projeto. Por quê? Quando o Lula 1 pega o país, os privilégios tributários eram 1,6% do PIB. Quando Dilma entrega o país, esses privilégios estão em 6,3%. Ou seja, quem criou esse monstro multibilionário dos privilégios tributários foram os governos petistas. E veja, também não dá para se falar dos 800 como se os 800 fossem o dinheiro diretamente para os mais ricos, porque as duas maiores renúncias tributárias que a gente tem, o primeiro é o Simples, ninguém vai mexer no Simples. O segundo são as deduções do imposto de renda, de saúde e educação, ninguém vai mexer nisso também. Então, o quinto lugar são as renúncias para as entidades de assistência social, ou seja, justamente as entidades que agem onde o Estado falha, onde o Estado deveria atuar, e elas suprem isso. Então, também não vai ser mexido nisso. Estão me chamando mais 30 segundos. Se a gente for colocar na ponta do lápis do que de fato a elite recebe desses privilégios, está ali entre 150 e 200 bilhões de reais, que eu topo discutir, que eu topo acabar. Mas assim, quem iniciou isso com essa visão de mundo foi justamente os governos petistas, que criaram, ampliaram e prorrogaram esses privilégios que agora eles dizem combater.
Aqui, ó, inscreva-se. Se não bater essa meta de inscritos, eu vou ter que renunciar ao mandato, que eu assinei um contrato aqui, então eu preciso que vocês se inscrevam aí e a gente bata a meta de inscritos, tá bom? Mas tudo bem também, se vocês quiserem que eu renuncie, depois dá uma olhada lá quem é meu suplente. Um abraço.